Em 1807, Claret nasceu em Sallent, província de Barcelona, na Espanha. Teve uma infância empreendedora, trabalhando na indústria têxtil com o pai, mas ao sentir o chamado de Deus, ingressou no seminário em 1829. Foi ordenado em 1835 e em 1839 iniciou seus trabalhos como missionário apostólico. Em 1848, saiu da região para evangelizar pelos vários cantos do mundo e neste mesmo ano fundou a livraria religiosa que nos primeiros 9 anos distribuiu cerca de 9 milhões de livros e folhetos. Em 1849, Claret fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, os missionários claretianos. Em 1850, foi nomeado arcebispo de Cuba, mas o trabalho durou pouco. Em 1856, sofreu atentado e quase foi morto. Por esse motivo, voltou para a Espanha e foi solicitado pela rainha Isabel II para ser seu confessor e conselheiro na corte. Em 1868, a rainha foi exilada para a França e Claret a acompanhou, se refugiando da Revolução Espanhola. 2 anos depois, Claret faleceu em uma abadia no sul da França, mas seu trabalho continua vivo. A congregação seguiu em grande expansão. Em 1895, os claretianos chegaram ao Brasil, dando início a grandes obras. Pouco depois do centenário da congregação, Claret foi canonizado. Confira os demais vídeos sobre os trabalhos e obras idealizados por Santo Antônio Maria Claret. Acesse claret.org.br/Semana Claretiana. Coração de Maria, trono excelso de graça e perdão, salve Virgem e Mãe amorosa, salve, salve, sem par coração, pois te encontras, ó Mãe, em teu trono, circundada de rege esplendor, entusiastas teus filhos queridos, cantam hinos de glória e louvor. Entusiastas teus filhos queridos, cantam hinos de glória e louvor. A Semana Claretiana de Estudos é um tempo propício para que nossos formandos aprofundem temas relacionados à história da congregação, à vida do nosso fundador, à vida também de alguns personagens que marcaram a nossa história congregacional. Também é uma oportunidade para conhecer o nosso trabalho missionário. Então, a Semana Claretiana de Estudos, na verdade, ela tem então este objetivo, não? O objetivo de aprofundar o carisma claretiano, em todos os seus aspectos. Este ano, a Semana Claretiana de Estudos está dedicada ao aprofundamento da história do Claret e com os 5 cofundadores. É de suma importância esse tema,
porque conhecendo um pouco a vida dos nossos cofundadores, nós entenderemos também o carisma claretiano, as nossas opções missionárias, para onde nós vamos. Então é uma parte significativa da nossa história, conhecer a vida e a obra dos nossos cofundadores. A cada ano é realizada a Semana Claretiana de Estudos, e esta visa aprofundar o carisma, a conhecer mais os nossos fundadores, cofundadores, os trabalhos missionários realizados pela congregação em todo o mundo, e fazer esse tesouro cada vez mais vibrante em nossa realidade, em nossa vida. Então os estudantes a cada ano têm essa oportunidade de aprofundar o carisma claretiano, beber na fonte dos fundadores e cofundadores e iluminar a realidade atual, vivendo a intensidade do dom carismático que Deus deu à Igreja, o carisma claretiano do anúncio da palavra por todos os meios possíveis. A Congregação dos Missionários Claretianos tem algumas coisas particulares, algumas graças que são muito especiais. O fato do fundador procurar um grupo de missionários para juntos fundarem um instituto é por si só um ensinamento para nós. Clara dizia: eu quero fazer com outros aquilo que eu não posso fazer sozinho. Em segundo lugar, eles recebem a graça que nós chamamos de graça fundacional. Significa, Deus concede a algumas pessoas uma graça especial para viverem no instituto a vida e poderem traduzir em proposta de vida os dons que Deus concede a cada um no seu interior. Assim é que os nossos cofundadores, cada um à sua maneira, contribuíram grandemente para a vida do Instituto. Viveram a sua vida da melhor maneira possível e transmitiram para todos nós uma vida que nós podemos continuar hoje como herança espiritual. Cada um à sua maneira, um com grandes qualidades de pregador, outro com uma grande capacidade contemplativa, outro com uma capacidade grande de gestão e de comunicação, outro um grande missionário, pregador que arrastava multidões. Enfim, cada um à sua maneira pôde contribuir para que o nosso instituto tivesse força, energia para atingir o mundo inteiro e ser anunciador do Evangelho de Jesus Cristo. Santo Antônio Maria Claret patrocinava a todos com o seu entusiasmo, mas cada um com a sua colaboração, com os seus dons, pôde contribuir para o engrandecimento do nosso instituto, da nossa congregação. La sonrisa del Señor que se ha dignado a mirar a tanto hombre encarcelado por el asco y la miseria. A nossa congregação missionária, ela nasceu no dia 16 de julho de 1849. O padre Claret, depois que ele desembarcou em Barcelona, ele teve uma inspiração de criar um instituto de sacerdotes dedicados ao Imaculado Coração de Maria. Então ele decide, depois de uma consulta a vários sacerdotes que eram amigos dele,
criar esse instituto. E no dia 16 de julho, ele então reúne mais 5 companheiros, dotados do mesmo espírito evangelizador, do mesmo carisma, do mesmo desejo ideal dele, numa sala do Seminário das Mercês em Vic, sob a presidência de um quadro da Mãe do Divino Amor, o Imaculado Coração de Maria, e ali ele dá início a esta grande obra chamada Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Mas é importante nós sabermos um pouquinho dos cofundadores. Quem foram estes 5 homens que compartilharam com o Padre Claret desta grande experiência de criar esta congregação para a Igreja? E nós podemos conhecer um pouquinho da realidade deles através da nossa autobiografia, sobretudo no capítulo 34, que fala da nossa congregação. Então, o primeiro deles é o Padre Estevão Sala, que nasceu na região de Barcelona, no ano de 1812. O Padre Estevão Sala, ele era um homem de grande talento, adornado de dotes físicos e intelectuais. Ele trabalhou com grande zelo nas missões e ele foi também o nosso superior geral dos anos de 1850 a 1858. E o Padre Claret indicou ele como o seu sucessor, como bispo de Cuba, mas ele não chegou a ser nomeado bispo porque ele faleceu antes. Depois, o outro cofundador que nós temos é o Padre José Chiffré, que nasceu no dia 19 de fevereiro de 1817. O Padre Chiffré, ele ficou como superior geral da congregação por mais de 40 anos. Na verdade, ele tomou a condução da congregação e fez com que ela expandisse, difundisse o carisma para o mundo inteiro. E ele era um homem enamorado pela congregação, um homem de profunda fé, generoso, muito inteligente, mas também um homem enérgico nas suas funções. Depois nós temos o Padre Domingos Fábregas, que nasceu no dia 10 de junho de 1817. Diz que ele era um homem de temperamento moderado, espírito apostólico, e ele dedicou-se a pregar retiros e missões em toda a Espanha. Era um homem prudente e ele foi consultor geral da congregação durante muitos anos. Depois nós temos o Padre Manuel Vilaró, que nasceu na cidade de Vic, no dia 11 de setembro de 1816. O próprio Padre Claret ele traça a autobiografia do Padre Manuel Vilaró mais adiante. Ele era um homem também de grande zelo apostólico, tinha um coração enamorado de Deus, e ele acompanhou o Padre Claret a Cuba no período em que Claret foi como arcebispo. Depois nós temos o Padre Jaime Clotet, que também nasceu no dia 24 de julho de 1822. Todos eles nasceram na região da Catalunha, próximo de Barcelona, e diz que o Padre Jaime Clotet era um homem que tinha um temperamento e um caráter muito bom, era um homem amável, serviçal, prudente, piedoso e de grande zelo apostólico. Graças a esses 5 homens, junto com o Padre Claret, é que nós iniciamos uma obra que evangeliza por todos os meios possíveis e está presente em quase 70 países no mundo inteiro. Queremos agradecer aos nossos cofundadores pelo testemunho de vida, pelo sim que eles deram à Igreja e por fazerem parte da nossa história e com certeza intercederem a Deus por novas vocações dentro da nossa congregação religiosa.
labios pronuncian tu voz, mi alma anhela tu calor, con que calmar esta ansiedad, la de nacer y de gritar. Mis ojos ven todo el dolor de un mundo pobre sin amor, que llora y grita libertad, en la esperanza de escuchar tu voz que anuncia al mundo la paz para que nazca en libertad el reino nuevo en tu verdad. Tu voz que anuncia al mundo la paz para que nazca en libertad el reino nuevo en tu verdad. Y tu amor. Semana Claretiana de Estudo está no formato da congregação em todo o mundo, todas as partes onde existe uma casa de formação dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, existe a Semana Claretiana de Estudos. E na Semana Claretiana de Estudos, cada ano com o seu tema particular e específico, nós temos a oportunidade de estudar, de partilhar um pouco a respeito daquilo que é bem próprio do nosso carisma, do carisma dos Filhos do Imaculado Coração de Maria. Então, esse momento de reflexão, de partilha e de encontro também, no qual nós podemos fazer esse intercâmbio de ideias, intercâmbio de conceitos e conteúdos acerca da congregação claretiana. E claro que a Semana Claretiana de Estudos ela tem crescido desde quando ela foi criada, então até hoje ela tem crescido, ela tem se ampliado no tema, na discussão. Esse ano, sobretudo focando nessa questão da espiritualidade claretiana e aprofundando aquilo que realmente a congregação traz especial. E nesse ano de 2017 nós estamos aí com o tema, né, de Claré e dos cofundadores, e nós estamos tendo essa oportunidade realmente de ver como a congregação ela vai se desenvolvendo ao longo da história, e que hoje nós somos continuadores da questão da missão apostólica, da continuidade da missão de Jesus Cristo, mas sobretudo da missão de Jesus Cristo, seguindo os passos do nosso fundador Santo Antônio Maria Claré. E quando nós olhamos para os nossos cofundadores, nós já percebemos, né, os passos de Claré sendo dados por outras pessoas que sonharam junto com ele. Então, eu acho que nesse ano de 2017, na Semana Claretiana de Estudos, nós temos essa oportunidade de fortalecer o nosso compromisso vocacional. Eu sigo as pegadas de Jesus Cristo. Eu dou continuidade na questão da Boa Nova a partir de Jesus Cristo. E tudo isso com um aspecto espiritual muito claro e pontual, porque nós somos claretianos. Se nós somos claretianos, também seguimos as pegadas do nosso pai fundador, Santo Antônio Maria Claré. Continuemos firmes, felizes e com essa grande esperança de difundir cada vez mais o amor de Jesus Cristo através do Espírito claretiano. Muita paz, muito amor para vocês, e que o Espírito do nosso fundador Santo Antônio Maria Claré coloque sempre em nosso coração o desejo de atender o mais urgente, oportuno e eficaz. Que o Imaculado Coração de Maria cubra com seu manto cada um de nós, missionários claretianos, e todas as pessoas que de forma direta ou indireta estão ligadas ao nosso carisma. Santo Antônio Maria Claré tinha um ideal missionário de evangelizar todo mundo por todos os meios possíveis. E ele encontrou amigos que também tinham o mesmo ideal missionário. Então ele, com 5 companheiros, fundou a Congregação dos Missionários Claretianos, a Congregação dos Filhos do Imaculado Coração de Maria. O que mais me chama a atenção
é que logo depois da fundação da congregação, Santo Antônio Maria Claret foi eleito para ser bispo de Cuba, arcebispo de Cuba. E a congregação que estava iniciando naquele momento poderia desaparecer, porque a figura central, a cabeça, aquele que fundou a congregação, não estavam mais entre os cofundadores e entre os novos membros. Mas os cofundadores tinham uma relação de intimidade, de proximidade tão grande com Santo Antônio Maria Claret, que mesmo ele estando longe em outro continente, em Cuba, distante para o século XIX, esses cofundadores desenvolveram e fizeram a congregação crescer no espírito claretiano, no espírito de Santo Antônio Maria Claret, na filiação cordio-mariana, de levar a palavra de Deus por todos os meios possíveis. Então, da experiência que eu tenho com relação aos cofundadores, é essa fidelidade ao carisma de Claret, coisa que eu tento cultivar na minha vida também. E desejo que todas as pessoas que estejam nos assistindo e que tenham essa proximidade, esse carinho com o carisma claretiano, também tenha fidelidade ao carisma de Claret. Somos teus filhos, ó Mãe, somos teus filhos, ó Mãe, anunciando em missão, anunciando em missão, seguindo os passos do nosso Pai fundador, Antônio Claret. Bom, ao falar um pouquinho sobre a fundação da congregação, que se deu no dia 16 de julho de 1849, é de fundamental importância a gente perceber que Claret não estava sozinho, né? Claret se reuniu com 5 outros padres, 5 companheiros, que comungavam deste ideal dele, que era fundar uma congregação que fosse missionária e que fosse dedicada ao Imaculado Coração de Maria. Estes 5 padres são Estevão Sala, Manuel Vilaró, José Chifré, Domingos Fábregas e Jaime Clotet. Bom, e a gente percebe que logo no início da congregação, Claret foi nomeado a ser bispo de Cuba. Então, os primeiros passos da congregação, ele não pôde estar presente fisicamente, né? Ele teve que estar longe, porque ele foi nomeado a ser bispo de Cuba. E embora ele estivesse longe, a gente vê na autobiografia, nos escritos e toda a história da congregação, que ele esteve muito próximo, muito ligado à congregação, justamente porque esses outros padres tinham com ele essa comunhão, né? Tinham com ele essa unidade. Então a gente vê que os primeiros passos da congregação foram dados com Claret distante, porém o espírito de Claret estava muito vivo na congregação. Os primeiros passos foram dados muito ligados a Claret, porque embora naquele tempo fosse difícil a comunicação, fosse difícil o transporte, ainda assim eles fizeram questão de estar sempre unidos e sempre consultando Claret e sempre, né, fazendo com que as decisões fossem tomadas a partir do espírito claretiano. E a gente já percebe que nesse primeiro momento, onde Claret esteve longe, algo que marcou foi essa comunhão que hoje faz parte de nós enquanto congregação religiosa, né? Nós somos missionários religiosos e, portanto, vivemos em comunidade e, portanto, devemos viver em comunhão com os irmãos, né? Hoje nós temos claretianos em todo o Brasil, em todo o mundo, em todos os continentes, e por isso nós precisamos estar em união. E essa herança, essa comunhão vem logo dos primeiros passos da congregação, onde Claret teve que estar longe e ainda assim a congregação foi dando os primeiros passos, foi se encaminhando, diga-se de passagem, né, foi crescendo, e Claret não pôde estar presente, porém o seu espírito estava presente.
E é justamente nessa intenção que hoje nós acreditamos também que nós damos continuidade, embora sem a presença física de Claret, mas a presença do seu Espírito, né? Ele está no nosso meio e ele nos une, e é a partir deste Espírito que nós vamos dar continuidade ao trabalho missionário. Então, que inspirados por esse trechinho, né, da história da congregação, que a gente possa mesmo buscar sempre estar unido, embora distantes, mas sempre unidos em comunhão, ligados sempre por um ideal, que é ser missionário e enunciar a palavra por todos os meios possíveis. O padre fundador naturalmente queria formar um grupo e necessitava que este grupo estivesse em condições, tivesse o apoio, tivesse a organização necessária. Mas ele foi imediatamente nomeado bispo, arcebispo de Santiago de Cuba, e teve que praticamente abandonar a congregação. Então a congregação já tinha um superior geral, Padre Sala, e os outros então continuaram a fazer o trabalho. E o padre fundador então se desmarcou, se separou da organização da congregação, não exerceu a função de geral da congregação, deixou a congregação caminhar pelas próprias pernas. E mais tarde também ele não se colocou, quando poderia ter feito isto, né, quando foi exilado da Espanha, então poderia ter se integrado na congregação, e não, ele acabou morrendo no mosteiro dos cistercenses de Fontfroid, né? E ele respeitou que a congregação tivesse a sua própria vida. E ele se escrevia, ele tinha os seus contatos, evidentemente, principalmente com o padre Clotet, mas ele sentia intimamente, se sentia muito ligado àquelas cartas que escrevia, dizendo que chorava de emoção, e nos últimos momentos da sua vida, então ele fez a profissão religiosa, mas podemos dizer que deixou a congregação à vontade, que fosse o Espírito Santo, poderíamos dizer, quem a conduzisse, e que os confundadores e depois os que foram chegando tivessem eles a iniciativa e a responsabilidade de levar para frente. Isto combina bem com a ideia que o padre fundador tinha, de que o verdadeiro fundador era Nossa Senhora e o coração de Maria, e que, enfim, o Senhor preparou esse caminho, mas que nós não podemos nos apropriar, né, como se fosse nosso, como se fosse só nosso. Então, este detalhe acho que é bem interessante, da forma como o padre fundador então entregou a congregação nas mãos de Nossa Senhora, do Espírito Santo, e ele simplesmente se colocou, né, em outras partes, no mosteiro e demais, e com a certeza de que o Espírito Santo acabaria a obra que tinha começado. Padre Claret, ao iniciar a sua atividade missionária, constatou que sozinho ele fazia muito pouco e que se conseguisse vários companheiros, ele poderia fazer muito mais. Foi quando ele então tomou a iniciativa de convidar companheiros, sacerdotes do seu tempo, e conseguiu 5 companheiros, com os quais deu início então à congregação no Imaculado Coração de Maria. Filhos missionários, filhos do Imaculado Coração de Maria. Eu acho que a mensagem para nós, nesse sentido, é que hoje se fala muito em missão compartilhada, saber trabalhar com os outros. Eu acho que aqui está, né, um exemplo de que mesmo aquelas pessoas que não compartilham com o nosso estilo de vida
podem também partilhar na nossa missão, que é levar o Evangelho, né, a todas as pessoas. Porque Claret recebeu o dom dessa preocupação missionária, mas também o Espírito Santo, que concedeu a ele esse dom, também concede a outras pessoas, mesmo aquelas, como eu disse, que não partilham do nosso estilo de vida, mas podem também compartilhar esse espírito, essa preocupação missionária, de levar, né, a mensagem e constituir, né, com a sociedade uma fraternidade. Eu acho que é isso que o Senhor nos pede, mesmo que sabendo que vamos encontrar, né, uma sociedade dividida, conflitante, mas nós temos que oferecer a essas pessoas, à humanidade, uma perspectiva de esperança, não de condenação, mas de alegria, como fala o Papa, né, do Evangelho, que oferece a todos nenhuma mensagem de vida. Falar de Santo Antônio Maria Claret é falar de um homem que foi padre, bispo, que fundou nossa congregação de missionários lá em 1849, com os seus 5 companheiros padres, que ele aglutinou e convidou a eles para fazer o trabalho que ele sozinho não conseguiria fazer, que é ser missionário. Santo Antônio Maria Claret se alegrava muito de ser chamado apóstolo da evangelização. Claret não quis assumir o bispado e arcebispado na ilha de Cuba, porque ele gostaria de continuar sendo missionário. Missionário, como ele dizia, ao estilo dos apóstolos. E foi ele quem, animando aqueles 5 companheiros lá no seminário de Vic, ali próximo a Barcelona, na Espanha, né? Ele funda nossa congregação. E ele disse para aqueles 5 companheiros que tinham medo do trabalho que eles iam iniciar, ele disse a grande frase que perdura até hoje no nosso meio. Ele disse para aqueles 5 companheiros: hoje nós iniciamos uma grande obra. E ele apontou para o quadro do Coração de Maria, que estava ali naquela saleta do seminário lá de Vic, né? Ele disse: e esta obra é obra do Imaculado Coração de Maria. Claret, no mesmo ano, teve que aceitar ser nomeado bispo da ilha de Cuba, e ele veio para cá, percorreu praticamente toda a ilha de Cuba a pé, evangelizando, teve que retornar para Madrid, na Espanha, voltou ali, mesmo sendo confessor da rainha Isabel II, ele continuou sendo missionário. E ele não aceitava toda aquela pompa ali do Palácio Real, mas dedicava todas as horas livres para levar a palavra de Deus, como ele mesmo dizia, por todos os meios possíveis ao seu alcance. E foi esse o legado que ele deixou para cada um de nós, missionários claretianos. Celebrar agora, no próximo dia 24, sua festa, precisamos estar atentos ao que ele desejou sempre fazer. E disse: todo missionário deve levar a palavra de Deus
por todos os meios ao seu alcance. Outra faceta importante de Claret foi a sua devoção ao Imaculado Coração de Maria. E nós, missionários claretianos, somos convocados pelo seu Espírito e pelo Espírito Santo de Deus a sermos missionários, porque Maria, a mãe de Jesus, foi a evangelizadora, depois de Jesus, a melhor criatura que tivemos na história da Igreja. Como nós bem sabemos, Santo Antônio Maria Claret e os cofundadores da congregação viveram numa época de muitas transformações sociais, políticas, culturais e religiosas. E a Espanha que eles viveram, e Padre Claret em Cuba e Porto Príncipe, também foram países muito machucados por guerras e por grandes transformações. Esse contexto fez com que Claret desenvolvesse uma grande sensibilidade pelo povo de Deus. Não só ele, mas também os cofundadores. Mas em Claret essa marca é muito especial. Já criança, ele tem um grande carinho e sensibilidade para com seu avô, com o qual ele acompanha sempre nas suas caminhadas, inclusive fugindo das guerras. Depois, como padre jovem, em Viladral, ele trabalha e conhece muito a vida do povo, as suas doenças e suas dificuldades, e passa também a trabalhar com ervas medicinais. Conhece as ervas, procura remédios para atender o povo e ajudar as pessoas. Posteriormente, funda a congregação pensando na salvação do homem, do gênero humano, pensando o homem também de forma integral, ou seja, não só como um ente espiritual, mas como uma criatura de Deus que precisa ser humanizada, precisa ser cuidada, precisa ser respeitada nas suas necessidades. Claret tem essa sensibilidade e leva essa sensibilidade para Cuba, onde realmente ele vai se deparar com uma sociedade própria de uma colônia espanhola, com suas pobrezas e suas misérias, às quais ele procurar dar resposta. Na época dos grandes furacões e terremotos, na época em que ele convive com o tema da escravidão, nas situações em que ele vê a pobreza e a miséria do povo, Claret procura dar resposta. Traz as irmãs e funda as irmãs claretianas para trabalhar com crianças e meninas pobres. Funda os colégios, né, podemos assim dizer, os colégios, para dar educação agrícola, para que aquelas crianças possam ter autonomia e autodeterminação no seu futuro. Ou seja, Claret pensa também na transformação da colônia e na melhoria de todas as suas instâncias, não só eclesiais. Claret também era um homem da caridade, um Claret que procurava dar esmolas, o seu salário, todo de pouco dinheiro que possuía, ou também, muitas vezes, o seu bom salário, era destinado para a evangelização, para os pobres e para os pequenos. O Padre Jaime Clotet cuidou dos enfermos, dos surdo-mudos. O Padre Chiffré, com a sua grande sensibilidade missionária, foi um homem que se fez tudo para todos e para a missão. E os outros cofundadores também, homens que a partir da missão, num mundo de muita instabilidade, sempre estão atentos às necessidades eclesiais, mas também às necessidades sociais. Que nós, missionários claretianos, possamos aprender e a buscar, no exemplo de nosso fundador e nossos cofundadores, este grande carinho pelo povo de Deus. Esse povo de Deus que sofre ainda hoje e vive situações de misérias existenciais e misérias materiais. Que nós possamos fazer de nosso apostolado um serviço na caridade, um serviço na justiça, um serviço na paz, um serviço também pela integridade da criação. Que sejamos missionários a serviço dos pequenos, dos pobres e também a serviço da grande transformação do mundo, como nos pede o nosso 25º capítulo geral. Que possamos assumir e viver processos de transformação, para que essa sociedade humanizada possa ser mais divinizada e assim fazer transparecer para todo mundo o sonho de Deus, o projeto de Deus, que é o projeto de justiça, paz e amor para todos.
o tema do Claret e os cofundadores. Vejo que esse tema é muito oportuno para os dias de hoje, pelo fato de que hoje nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos. Hoje, mais do que nunca, nós dependemos da colaboração, da participação, da contribuição dos outros. O mundo ficou muito complexo e os problemas também são muito difíceis e nós não conseguimos resolver todos os problemas, até mesmo da própria vida pessoal, sozinho. Precisamos sempre de ajuda de um de outro. E o Padre Claret, juntamente com os cofundadores, vai mostrar que o caminho é bem por aí. Que ele, por mais que tivesse capacidade de pregar o Evangelho, como nós sabemos muito bem pela autobiografia, uma pregação convertia muitas pessoas e depois ia lá para o confessionário atender essas pessoas convertidas e ficava horas e horas a fio atendendo essas pessoas. Ele não quis concretizar essa sua missão de evangelizar sozinho. Primeiramente porque isso seria de uma certa forma limitado, não alcançaria todas as pessoas. Por mais que ele tivesse a capacidade de pregação, ele não poderia estar em todos os lugares, em todos os tempos. Então ele precisaria de mais pessoas que colaborassem com ele. Mas antes dessa finalidade prática, tem uma inspiração evangélica nessa maneira dele concretizar a sua vocação de missionário. E essa inspiração evangélica está no próprio Jesus, a quem ele admirava muito, contemplava tudo o que ele fazia minuciosamente para depois reproduzir na sua vida, imitá-lo totalmente, de uma forma bem concreta, bem real. Como Jesus não pregou o Evangelho sozinho, mas convidou outras pessoas para seguirem e participar da sua missão, ele também sentia que para pregar o Evangelho de Jesus, ele não poderia pregar sozinho, ele teria que contar com outras pessoas. E daí ele observou que tinham outros companheiros, outros 5 companheiros, que tinham a mesma intenção, o mesmo objetivo de glorificar a Deus e de converter as pessoas para elas não irem parar, na época dele, no fogo do inferno. Então ele resolve congregar essas pessoas para que elas pudessem estar em sintonia nesse objetivo e assim poder realizar essa obra de evangelização. Então eu vejo que essa atitude do Padre Claret de não querer pregar o Evangelho sozinho, mas contar com a presença, com a participação e a colaboração das pessoas, hoje é muito atual e muito inspiradora. Ela é também orientadora de rumos para nós cumprirmos a nossa missão. Hoje nós temos uma expressão que comunica essa ideia de colaboração, que é bem essa, missão partilhada ou compartilhada. É uma missão que não só se dá no interior da congregação, com aqueles membros que fazem parte da congregação, mas que se estende àqueles membros que são parte da família claretiana estendida, sejam as irmãs religiosas, seja também os leigos claretianos, e vai mais além, até com outras congregações, outras ordens, com outros setores da igreja, os padres diocesanos, os leigos e até mesmo com pessoas que fazem parte da sociedade civil, que participam de algum movimento, de alguma organização em favor da promoção da vida humana. Então esse espírito do Padre Claret eu acho que é muito atual e ele promete ser bastante frutuoso e fecundo nos tempos atuais. Então eu acho que esse tema do Padre Claret e os cofundadores é um tema que tem a ver com as origens da nossa congregação e tem a ver com o nosso presente, para que a nossa congregação possa dar a sua contribuição para a igreja, para o mundo, levando uma mensagem de paz, de esperança e de vida para as pessoas. Coração de Maria.
trono excelso de graça e perdão. Salve Virgem e Mãe amorosa, salve, salve, sem par coração. Pois te encontras, ó Mãe, em teu trono, circundada de rege esplendor. Entusiastas teus filhos queridos cantam hinos de glória e louvor. Entusiastas teus filhos queridos cantam hinos de glória e louvor. Feliz fiesta. Estamos al lado de reliquio de nuestro fundador y en este contexto de la fiesta os felicito una buena fiesta. Este año la fiesta de nuestro fundador va come una culminante, un culmino de la beatificación de los mártires. 109 mártires que han donado su vida y fueron fieles hasta el final. Pudieron ser fieles porque nuestro fundador ha dado el modelo y el impulso misionero, el carisma nos impide vivir nuestra vocación con gozo y fidelidad. Cuando tenemos esta alegría de ser misionero, no es tan difícil para hacer cosas difíciles porque hay el amor, como el fuego de amor de Dios. Cuando no hay este amor, este fuego dentro, pequeñas cosas también pueden ser muy difíciles. Nuestro fundador nos ayuda a afrontar la vida con todas las dificultades y con gozo y con compromiso. A los formadores y formandos yo felicito un camino un camino profundo de vocación claretiana y buena fiesta a todos ustedes. Feliz fiesta. Teus filhos, Maria, celebram as glórias, cantando as vitórias do teu coração. Teus filhos, Maria, celebram as glórias, cantando as vitórias do teu coração.